Shema Israel. Shalom, shalom, boker tov a todos, ok? Estamos então na terceira parte, e acredito que não seja a última ainda, sobre a questão dos 10 mandamentos, como nunca alguém ouviu, ok? Sobre a interpretação judaica, okay? Então eu quero entrar numa questão que para mim é importante falar sobre isto, porque como eu disse, como eu ouvi falar, né, há outro tempo, canal do YouTube, um tal grupo de judeus messiânicos, que os judeus não têm nada, são meros cristãos, okay? Em que tem o tal Jesus como sendo o seu Messias, em que na realidade nenhuma das profecias aponta para ele, mas eles dizem que sim, ateimam que sim. Okay? E estou falando do episódio que os tais discípulos dele, né, iam e foram pelo campo e começaram a colher espigas. Okay? Vamos entrar nesta questão de colher espigas, para que na realidade entendam porque é que realmente ali houve uma profanação da lei do Shabat. A Torá nos ensina, okay, que nós não devemos colher nada em Shabat. Ora bem, segundo o relato, eles dizem que estavam a andar pelo campo, okay, começaram a colher espigas para comer. Okay? É certo que na realidade, se a gente for ao campo, okay, e tivermos fome e colher as espigas para comer, na realidade não tem, okay, sentido isso. Porquê? Porque em primeiro lugar a Torá nos ensina, é um provérbio que diz assim, até vou falar de um provérbio assim, quem se lança ao mar havia sem terra, ok? Quem se lança ao mar havia sem terra. Este é um provérbio português, ok? Que quem vai para o mar, primeiro havia sem terra, é lógico, sim, ok? Então o que é que acontece? Vamos entrar na questão que, se eles sabiam que estavam perto do Shabat, okay? Que não tinham alimento, okay? Então o que é que acontece? Eles deviam ter primeiro, okay, alcançado esse alimento para que não no Shabat, okay, fossem no buscar, porque a Torá é clara em relação a isso, okay? Não trabalharás no dia de Shabat. Okay? E na realidade a gente sabe que apanhar espigas é um trabalho, okay? Naquele tempo ainda mais. Hoje se calhar já não faz assim muito sentido, porque existem outras formas, okay? Mas naquele tempo não, era à mão mesmo que se apanhava as coisas, ok? E então o que acontece? Era considerado trabalho, uma melachá, ok? No singular. Então o que acontece? Vou ler aqui um comentário de um livro que eu tenho aqui sobre a questão do Shabat, ok? Que diz, categoria 3, colher. Okay? Diz assim, esta classe compreende todas as atividades pelas quais qualquer planta em crescimento é arrancada ou cortada do seu lugar de crescimento. Vamos ver uma coisa, se na realidade ainda não havia sido colhido espigas, se ainda não havia sido escolhido aqueles grãozinhos, é porque na realidade estava em crescimento. Porque se já não tivesse em crescimento, já havia sido tirado antes, muito antes disso. Então quando eles fossem ao campo, logo não haveria lá nada, ok? Então dá para entender que realmente, se ainda existe, como segundo aquilo que eles falam, aquela passagem que eles falam, ok? Se existe realmente lá, então realmente estava em crescimento, ainda não era hora de colher. Mas como eles sentiram fome, foi de qualquer modo, e assim está. E então aquele provérbio português, como eu disse, quem se lança ao mar, a ver sem terra, para eles não existia, ok? Então o que acontece? Precisa entender que diz assim, melachot, incluídas, quer dizer, são trabalhos incluídos na questão de colher, ok? Colher sim é um trabalho, mas depois existem os derivados deste mesmo trabalho, que a gente sabe muito bem disso, ok? Diz assim, incluídas, cortar ou colher flores, grama, folhas, galhos, bagos ou frutas de árvores, arbustos, etc., que estão crescendo no solo ou em vasos, e se aplica também a cogumelos e outros fungos, onde quer que estejam crescendo. A questão aqui, ok, fala mesmo de crescendo. Quer dizer o quê? Se ainda não havia sido tirada, é porque ainda estava em desenvolvimento, ok? Porque na realidade o que acontece?
Quando algo já está crescido, pode-se apanhar? Pode-se, não no Shabat. Lógico, não é no Shabat que se vai-se apanhar, mas pode-se apanhar sim. Okay? Mas aqui dá a sensação que ainda não era a altura da colheita, porque na verdade a altura da colheita é em Shavuot. Okay? A altura da colheita destes alimentos é em Shavuot, e na realidade o que acontece? Ali não dá a sensação que era Shavuot. Okay? E não dá a sensação que naquele tempo em que passa aquele episódio não é Shavuot. Estive a analisar, não dá a sensação que é Shavuot. Se fosse Shavuot, sim, seria o tempo realmente de colher, mas ali não dá a sensação disso, ok? Então, se não dá a sensação disso, não era o tempo de colher, ok? Não teriam que ter tirado, ok? De qualquer forma. Que é o seguinte, é assim, a questão é o seguinte: só se colhe esses frutos um pouquinho mais verde, para quê? Quando é Pessah, para preparar a farinha para Pessah, ok? Para quê? Para que a farinha não fermente. Muitas das vezes o próprio sol, ok, faz fermentar a espiga, ok? Faz fermentar a espiga. E a gente sabe que em Pessah não pode haver nada fermentado. Então o que acontece? Se eu vou usar a farinha de uma espiga que já foi seca, até mesmo pelo próprio sol, ok? Então já há ali um hametz, já há ali um fermento, ok? Então é necessário nós entendermos isso. Porquê? Porque quando é Pessah, quando se tira a farinha para usar, para fazer a matzah de Pessah, ok? Ela tem que ser tirada um pouco ainda verde, está a entender? Antes da altura da colheita, ok? Essa é uma realidade. Então o que acontece ali? Mas não é o que se passa realmente em toda esta história. Então o que acontece? Vemos que não é permitido colher nada que esteja em crescimento, ok? Não é só questão do Shabat, ok? Até mesmo na própria natureza não se deve colher nada que está em crescimento. Porque que está em crescimento, está em evolução, ok? Está no processo de evolução, ok? Então, como eu disse, mas em Pessah, como você falou, faz isso sim, mas é para cumprir uma mitzvah, é para que realmente não se apanhe nada fermentado, ok? Essa é a grande questão. Então o que acontece? Isto entra, ok, numa questão de Gezorot, ok? Em que diz assim, incluídas como subir em árvores, apoiar-se numa árvore que se move devido ao nosso peso, ou usá-la de qualquer modo, andar, cavalgar, porque quem o faz poderia facilmente quebrar um galho, ok? Ou um ramo da árvore, e em sua passagem para usá-lo, como até mesmo um chicote, sei lá, uma vara, ok? São Gezorot do tipo devido ao hábito, como indicado no exemplo anterior. É claro que eu não falei do exemplo anterior porque não faz questão agora ainda deste assunto, ok? Então o que acontece? Aqui a lei é bem clara, a Halachá aqui ela é bem clara, ok? Então o que acontece? Porventura os discípulos do tal Jesus não profanaram o Shabat? É claro que profanaram o Shabat, ok? E existe ainda um outro episódio também, que o tal Jesus acho que cura um enfermo, okay? E ele diz, olha, pega na tua cama e vai, né? Na tua esteta, ou que seja aquilo, e vai. Na realidade em Shabat não se pode carregar nada, não se pode mover nada de um lugar para o outro, ok? Então o que é que acontece? É necessário entender o seguinte, é assim, quando nós quebramos uma lei do Shabat, ok? Quando nós quebramos uma lei do Shabat, nós estamos fazendo algo que aos olhos de Deus é abominável. Porquê? Nós temos até mesmo no livro do profeta Yeshayahu, do profeta Isaías, ele a falar o seguinte, assim, quem guarda o Shabat e faz aquilo que me apraz, ok? Considerá-lo-ei como natural, como um judeu, como um hebreu natural, ok? Mas quem não o faz, a própria Torá, o próprio Eterno, através do profeta, diz que o rejeitaria, quer dizer, excluiria essa pessoa do povo de Israel, ok? Seria o suficiente para ser afastado do povo de Israel o quebrar o mandamento do Shabat, ok? Então vemos que a questão do Shabat é algo muito importante. A única coisa que está acima do Shabat, como eu digo, é a vida humana, ok? A vida humana ou a vida de um animal que seja, está sempre acima do Shabat, ok? Agora, todo o resto, o Shabat é muito mais importante, ok? O Shabat é mais importante que
todo o resto, exceto, como eu falei, a vida humana ou até mesmo a vida de um animal. Okay? Isso é importante salientar. Okay? Então vamos continuando, okay? E vemos outras coisas bastante importantes, que é o seguinte, é assim, quando tal Jesus, eu li essa passagem até mesmo, porque eu também tenho que estudar um pouquinho do livro cristão para que se entenda algumas questões, e ele diz assim, mas o Filho do Homem até do Shabat é Senhor. Ok? Bem, ninguém pode ser Senhor de uma coisa que não criou. Ok? Então ele está a dizer que ele próprio criou o Shabat. Né? Se ele próprio criou o Shabat, como é que ele vai profanar uma coisa que ele cria? Ok? Como ele vai profanar uma coisa que ele ordena sendo assim? Se ele diz que ele é o Senhor do Shabat, okay, automaticamente ele está a dizer que foi ele que o criou. Né? Claro que é uma blasfémia, lógico, porque quem criou o Shabat foi o eterno Deus e não o tal Jesus. Aí dá a sensação que ele próprio está a querer afirmar o quê? A divindade que ele diz que é. Ok? O que me dá a entender naquela afirmação dele, ok? Ele está afirmando que realmente ele é um ser divino. Então, se ele aqui é o Senhor do Shabat, quando na realidade o Senhor do Shabat é Hashem, o Criador de todas as coisas, ele está se equivalendo a Hashem. Logo aí, já temos o quê? A declaração que ele é um Deus, que ele está-se a declarar Deus, ok? Então, é necessário entendermos isto. É necessário entendermos isto. As palavras, ok, quando elas são estudadas, quando elas são observadas, há uma conclusão dessa observação e há uma conclusão desse estudo. Okay? E a conclusão que eu cheguei é quando ele diz que ele é o Senhor do Shabat, quer dizer que ele manda no Shabat, ele está acima do Shabat, mas o único ser que está acima do Shabat é o Criador, é Hashem. Ele sim está acima do Shabat, porque foi ele que o deu. Okay? Então é importante entendermos isso. Então, quando ele diz, na minha ideia e naquilo que eu entendo, quando ele está a dizer que ele é o Senhor do Shabat, ele está a dizer o quê? Eu sou Deus. Eu é que criei o Shabat. E na realidade não foi. Foi o bendito seja ele, Akadosh Baruch Hu, Hashem, o Criador de todas as coisas. Okay? Então é necessário entendermos isso. Okay? E porquê que é necessário entendermos isto? Porque é o seguinte, é assim, o eterno Deus diz bem claro em Bereshit e até mesmo em Shemot, ok? Diz assim, lembra-te de Shabat para santificá-lo. Em Shemot está lembra-te, ok? Mas em Devarim, em Deuteronômio está guarda, ok? Então o que é que acontece? É claro que eu para guardar o Shabat também tenho que me lembrar dele, ok? E a questão é que os próprios discípulos do tal Jesus nem se lembraram que vinha ao Shabat. E a Torá começa bem claro, lembra-te do dia de Shabat. Então quer dizer o quê? Se eles se lembrassem do dia de Shabat, okay, saberiam que não tinham comida e iriam provir-se desse alimento muito antes do Shabat. Estão a entender? Então é necessário falarmos estas coisas, é necessário explicarmos estas coisas. Porquê? Eu, para guardar o Shabat, também tenho que me lembrar dele. Então o que acontece? Eu, quando acabo o Shabat, ok? Quando faço Adalá, quando entro no dia da semana, quando faço Adalá, okay? Eu já estou pensando no Shabat que vem a seguir. Okay? Então o que acontece? Já me estou lembrando dele, já estou preparando todas as coisas, para quê? Para quando chegar o dia da preparação do Shabat, ok? Já está tudo mais ou menos encaixado, tudo mais ou menos planeado, sabendo o que é que eu hei de fazer ou não. Okay? Então é necessário nos lembrarmos do Shabat. Para quê? Para depois guardar. Okay? Só pode guardar o Shabat quem se lembra dele. Quem não se lembra do Shabat também não o guarda, lógico. E Deus está dizendo, lembra-te do Shabat, lembra-te, é uma mitzvah, lembra-te do dia de Shabat, ok? Então, quem não se lembra do Shabat já não cumpre esta mitzvah. Porquê? Porque a gente sabe que há um início para tudo. E qual é o início da ação? É aqui, na cabeça, a memória, a gente lembrar-se que temos que fazer algo, ok? Temos um exemplo, quando o Eterno nos manda em Devarim, em Deuteronômio, pôr os tzitzit sobre os quatro cantos das nossas roupas. Para quê? Para que a gente se lembre do quê? Dos mandamentos. Ok?
Então quer dizer o quê? Aquele sinal, aqueles fios na nossa roupa, é para quando alguém olhar para aquilo, lembrar-se de todos os 613 mandamentos. Então, há um mandamento, é lembrar também. Não é só guardar o Shabat, também é lembrar-nos do Shabat. Lembrar do Shabat também é um mandamento. Também é uma mitzvah. Okay? É importante entendermos isto. Porquê? Como eu volto a dizer, eu não guardo uma coisa sem primeiro me lembrar dela. Imagina que eu quero guardar, sei lá, um telemóvel, um dinheiro, por exemplo, em algum sítio. Eu, para guardá-lo, primeiro tenho que me lembrar dele. Primeiro tenho que recordar-me dele. Depois assim eu ajo. Ok? Então, tem lógica eu fazer alguma coisa sem primeiro me lembrar dela? Não, não existe isso. A mentalidade humana não consegue agir dessa forma. Tão espontânea assim. Primeiro tem que se lembrar, para depois guardar. Ok? Desta semana fomos às compras ontem, ok? E eu já comprei tudo ontem, ok? Que é necessário para o dia de Shabat. Estão vendo? Lembrem-me antecipadamente. Isso é importante entendermos isto, ok? É muito importante que lembrar também faz parte, ok? Do mandamento. E quantos há que nem se lembram? Quantos há que nem se lembram nem tão pouco dos mandamentos de Deus? Quantos há que até, se for preciso, usam os tais tzitzit, principalmente aqueles grupos cristãos, messiânicos, que não cumprem o Shabat como deve ser, ok? Que não cumprem o Shabat como deve ser, ok? E têm ali aquilo, olham para o tzitzit e não é nada, nem nada é. Mas a questão é que o tzitzit é para quê? Para se lembrar. O tzitzit que Deus ordenou pôr na roupa do ser humano é para quê? Para lembrarmos do quê? Dos 613 mandamentos, em qual o Shabat está incluído. Estão a entender? Então o que acontece? Se eu não me lembro, olhando para aquilo, não me recordo da minha obrigação, ok? Como por exemplo a kippah. Para que a kippah? É para eu me lembrar que existe alguém que está em cima de mim, acima da minha cabeça, e domina sobre a minha cabeça, domina sobre mim. Ok? Então é importante entendermos que não existe Shabat sem lembrança. Não existe cumprimento do mandamento de Shabat sem memória. Sem primeiro nos lembrarmos de cumprir o Shabat. Por isso Deus diz aqui, lembra-te do dia do Shabat para santificá-lo. Deus está a dizer o quê? Lembra-te que tens de santificar o Shabat. Estão vendo? Se eu não me lembro do Shabat, como eu vou santificá-lo? Se o tal Jesus, como ele diz, que é o Senhor do Shabat, então se ele é Senhor daquilo que nem ele próprio, se ele é Senhor, ele está a dizer que ele manda. Que ele manda, então está a dizer que ele criou, que eu só posso ser Senhor de uma coisa que é minha. Então se o Shabat é dele, como ele declara no livro cristão, ok? Então porque é que ele não o guarda? Porque é que ele não ordena aos discípulos para guardarem o Shabat, que ele diz que ele é Senhor? Estão a entender? Existe, na realidade, ok, aqui um contrapeso, ok, tremendo. Existe aqui uma hipocrisia nas próprias palavras de Jesus, tremendas. Se ele se declara Senhor, logo ele é dono. Se ele é dono, ele tem que preservar aquilo que ele diz que é dono. Se nem ele próprio preserva aquilo que ele diz que é dono, então o que acontece? Se eu não preservar aquilo que é meu, estraga-se. Perde-se. A entender? Então aí está. Vemos aqui a hipocrisia, ok? Em relação à questão do Shabat. Ok? O vídeo já está ficando longo. Eu não vou poder falar mais. Quer dizer, podia falar mais sim, mas acho que está ficando longo demais. Então vamos ficar só por aqui. Como vêem, um vídeo só praticamente foi todo só em questão em relação ao Shabat. E ainda há muito mais para falar do Shabat. Só que eu vou avançar no outro vídeo, já não vou mais falar do Shabat, porque havia muita coisa para falar do Shabat, mas muita coisa mesmo. Se eu pegasse até nas próprias palavras da Torá, até mesmo da Tanakh, okay, existia então montes de coisas para falar em relação ao Shabat. Okay? Mas já estamos com 20 minutos praticamente, e acho que é o tempo suficiente e necessário para se compreender, okay, aquilo que eu quero falar. Okay? Shalom, shalom a todos, agradeço a todos, ok? Toda a rabá, ok? Que o Deus de Israel
possa esclarecer e abrir a vossa mente para que na realidade podeis cumprir com a vossa obrigação e o vosso dever perante o Criador. Que se lembrem, ok? Que se lembrem ao menos de cumprir os mandamentos do Eterno. Shalom, 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 Shabbat, shalom. Hoje é sexta-feira, amanhã é Shabbat, não vou entrar, não vou fazer vídeos, ok? Farei sim após o primeiro dia da semana, Yom Rishon, que seria para nós domingo. Shalom, shalom, ok? Shabbat, shalom. Adonai Elohim